eu senti-me de facto um pouco prateado com a medalha de prata, ou seja, quando me comunicaram, não tinha qualquer suspeita do que quer que fosse, e quando me é referido por ser presidente, a vontade do município de me atribuir a medalha de reconhecimento para o Aveiro Grau Prata. Confesso que fiquei surpreso e ao mesmo tempo com uma interrogação fundamental, que é sempre a interrogação fundamental que nós temos na vida quando recebemos honrarias, aquela pergunta: será que eu mereço? Será que eu mereço? E essa questão de facto ficou-me naquele espanco interior, não é? E também senti alguma coisa prateada nos meus olhos, que foi, digamos, algumas lágrimas interiores, um sal deste nosso maravilhoso país, destes molhos também, todos os nossos olhos. E foi aí e também, digamos, aquilo que vejo é que está neste reconhecimento toda uma alegria de vida, que também teve as suas dores, como em todos nós, e fundamentalmente ligado à poesia e à criação poética e literária e inevitavelmente também como dizedor ou como dizer, conforme queiram designar. E ao mesmo tempo levou-me também a rebobinar a máquina da memória, a tal questão do porquê. E a máquina da memória levou-me ao miúdo, ao menino mais concreto, que é o menino do espanto, em que eu, de certo modo, a minha mãe dizia que estás sempre a pasmar. E eu não percebia bem o que era isso de pasmar, porque havia em mim um deleite numa entrega às coisas da natureza, aos sons mais genuínos, belos, desde os pássaros, o som do vento e de algumas falas, porque na minha casa, tenho de ser franco, havia muito, não se falava muito, havia mais uma mística envolvente e do fazer do que propriamente, do fazer, às vezes até do obedecer, da ordem mais que o questionar, porque somos de uma geração em que questionar os nossos pais não era permitido, não é óbvio. Levávamos olha que já uma solha era uma lapada, uma lostra, não é? como se dizia na altura. E as vozes também vieram ao encontro de mim e que ainda hoje me fascinam, que é as vozes dos animais, desde a vaca, desde as galinhas, desde o porco, desde os pássaros. Eu recordo-me de ser um amante da criação de rolinhas, de rolas que tinham um canto muito bonito, diferentes destas que se dizem que designam, ou costumam designar aí por turcas, não sei se são ou não turcas. Não é? E tudo isso me levou a um determinado encanto. E participativo, digamos, de matriz, de interior, e que também se reflete, obviamente, na minha obra. Já o Unamuno dizia: eu sou eu e as minhas circunstâncias. E todos nós somos as nossas circunstâncias, as nossas vozes, as vozes que me acompanham. Depois o poeta o poeta deve colocar sempre em si a dúvida desta palavra, que é uma palavra para mim ainda hoje estranha, é uma palavra que a mim ainda hoje me faz corar e que acho que o poeta é o merecimento. E nesta honraria estará esse merecimento. Mas eu continuo muitas vezes a dizer que o silêncio e o tempo são os mais sensatos. Não é porque a gente ande à procura de uma voz, mas o importante é que essa voz venha ao nosso encontro. E essa voz regresse sempre à nossa infância, como se fosse o menino que se interroga
e digamos, o adulto que não se adultera, que tenha, digamos, esse menino dos olhos, essa menina dos olhos de infância. E é óbvio que depois aconteceu a minha ida para a escola primária. Esta paixão nasceu por um susto. E esse susto era o que eu iria dizer, que era o remontar à minha escola primária. Como eu disse, na minha casa falava-se pouco. E na escola primária os meninos tinham que ler, as meninas tinham que ler a lição. E então a professora diz-me para eu ler. Eu nunca tinha lido em voz alta, o que quer que seja. O certo é que quando eu comecei a ler a lição, eu próprio ainda hoje sinto isso, quando comecei a ler a lição, havia para mim um espanto da voz, um espanto daquilo que saía da interpretação, até ao ponto de eu ficar todo vermelhinho, todo corado, e ficar sob tenso com uma vontade de fugir enorme, porque a minha voz estava-se a ouvir. Eu nunca tinha ouvido, para ser franca, a minha voz a dizer um texto, a não ser nessa escola. Eu recordo-me da minha querida professora primária me sorrir também. E por isso eu, neste livro, que é o livro da Gadanha, que foi nomeado para prémio da SPA, este livro tem um poema à minha professora primária, em que, se me permitem, eu posso lê-lo, porque a minha escola era a que se dizia em Aresveig, que era a escola do Ramiro. O Ramiro, que é um psiquiatra, um notável psiquiatra das nossas ciências médicas, e como médico, e que uma casa agrícola que eu tinha em Aresveig era essa mesma casa em que a professora dava as aulas no primeiro andar. E então por baixo havia o gado e havia outros cantos. E então eu, lembrando-me dessa primeira professora e lembrando-me dessa primeira leitura, que nunca mais de facto me saiu no corpo, e eu, neste livro da Gadanha, tenho precisamente um poema que eu chamo uma declaração de amor, e não é mais que uma declaração de amor à minha professora primária, a primeira professora do espanto, em que a voz me espanta a mim próprio e fico com determinada tensão. E então, como eu dizia, o gado estava na parte de baixo e nós, os alunos, na parte de cima, agora separados, como é logo, havia mas ouvia-se o gado, desde aquela das vacas, e a professora a dar aulas. Mas para nós aquilo tudo era absolutamente normal. Era absolutamente normal porque nós também estávamos habituados nas casas, nas pequenas casas agrícolas, em que havia o gado, que era o aquecimento central dessas mesmas casas, para as partições, para os quartos e para a cozinha e para a sala. E então eu resolvi fazer esse poema, que no fundo é uma tal declaração de amor a essa professora, em que numa determinada altura, a fazer este poema, me sai uma palavra, porque a professora ordena que leia a lição, mas a mim saiu-me uma palavra que eu achei que sorri para ela e que a mantive no texto, que é ao ordenhares que leia a lição. Não é? Porque esta lição é um alimento. A professora também nos transmite um alimento, como o leite. E então, se me permite, poderei dizer esse poema, a declaração de amor. O gado retrai-se, deita-se no feno, a carteira é grande demais e os pés balançam, e o tinteiro de porcelana fica longe. Bebo o cheiro a tinta. Escrevo 2 frases e estou no fim do quadro. Tudo é negro, explindo o sol. Como é bom beber-te, querida professora. Ao ordenhares que leia a lição, fico atiçado, hélio e áureo, desconcertado, como o giz cai. E é este texto, mas voltando à sua questão, Virgílio, depois tudo prosseguiu na vida, que eu depois tenho um ciclo preparatório, que faço esse mesmo ciclo preparatório. Temos aqui, ainda se vê alguma imagem
do liceu, que era o antigo liceu, o Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, o ex-escola secundária essa de Queiroz, em que para mim foi, digamos, este foi o grande, digamos, para mim era o grande mosteiro da grande aprendizagem e dos queridos amigos, daqueles todos que me dizem muito, desde os meus queridos colegas da instrução primária, pessoas muito simples e que viviam com dificuldades económicas, muitos alguns andavam com as botas rotas, né? E eu chego então ao Liceu Nacional da Póvoa de Varzim e já encontro, pronto, é na altura que se inicia o ciclo preparatório, obrigatório, primeiro e segundo ano, o ciclo, e também houve a fascinação nas aulas, e particularmente na aula de português. Nós também tínhamos que ler o texto e a composição, e aparecia, de facto, uma certa, acho que havia uma certa singularidade minha na própria interpretação. Depois, lá se construiu que era um antigo terceiro ano, a partir do ciclo, que equivale hoje ao sétimo ano, e até ao fim do liceu e a entrada na Faculdade de Direito em Coimbra. Aqui no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim deu-se, de facto, tudo foi espantoso. Eu recordo de queridos professores, nomeadamente o professor Dr. Albino Pedrosa Campos, hoje já falecido, que era de opção, e da beleza dele, e de dizer-me, e dar-me conselhos. Eu sempre guardei esses muitos conselhos, como guardei os conselhos de uma querida minha professora, depois mais tarde, que era, todos nós conhecemos, que é a querida doutora Conceição Nogueira, né? Em que, num deslumbramento que foi dela, ao dar-nos os maias do Essa de Queiroz, a entrada na grande literatura, no grande mundo do fantástico. E isso, para mim, tudo isto é uma continuação da minha querida professora primária, não é? É uma continuação de tudo isso. E depois recordo-me de colaborar no Liceu Nacional da Póvoa de Varzim, naquilo que havia, os trabalhos que se fazia para o jornal de parede, e recordo-me de alguns textos que ainda tenho, que me ficaram de memória, em colaboração com outros queridos amigos, em que eu recordo precisamente um dos amigos muito fascinantes na minha vida, que era o José Maria Barbosa Maia Xavier de Vila do Conde, que morreu afogado no Rio Ave, não se sabe em condições, isto foi até antes do 25 de Abril, que era um indivíduo muito participativo, muito interrogativo, já era um indivíduo das grandes interrogações e que colocava grandes interrogações ao professor de religião e moral da altura, e a nós, que nos mantinha também espantados, porque nós éramos incapazes de fazer aquelas questões só podiam ser colocadas por alguém que estudava e que lia muito. Alguém já estaria num caminho superior de mentalidade e de cultura relativamente ao nosso. E também nesse período recordo um querido que era professor, mas também é arquiteto, que é o António Cadeco. E todos nós participávamos com uma alegria extraordinária e com uns queridos professores nesse quadro, para nós, que era o nosso grande quadro de honra, que era vermos um texto nosso editado. E então eu também ainda no Liceu da Póvoa de Varzim, em 1976, antes de eu entrar na faculdade, houve um escrito, não sei se provavelmente um livro, um escrito, que eu tive cuidado também de chamar Estação Poética. Recordo-me que foi feito pela livraria Opovoense, salvo eu, se chamava Editora Opoveira na altura, embora não estivesse registada com esse título, verificámos mais tarde que não estava registado, mas, e recordo-me passar pela Rua das Moreiras, que era a livraria Minério, e que estava lá um querido que sempre nos sorria, que era o Sr. Marcelo. Eu recordo-me de olhar para a monta da livraria e ver lá esse título, Gestação Poética. Eu sei que fico espantado, que é a primeira vez que me vejo público, e então sei que fujo pela Rua das Moreiras em direção ao mar. Tudo isso foi um fermento, uma iniciativa, até ao ponto de eu chegar a Coimbra. Eu chego a Coimbra e digo, bem, tu não te vais meter nisto, ou fazes o curso, ou te metes nisto. Mas claro, fez o curso. Mas fiz o curso. E acabei o curso dentro do tempo limite. O certo é que a minha promessa que eu fiz nunca poderia acontecer, porque logo passado pouco tempo, eu sei que foi uma diligência bar, e também há
à Clepsidra, onde era um bar que ficava ao lado direito, quem descia as célebres escadas monumentais, a escadaria monumental de acesso à parte alta da Faculdade de Direito, e então há uma noite que alguém me desafia para dizer um poema. Não é? Eu, claro, digo alguns poemas de Camões e digo Cântico Negro do Régio. A partir daquele momento já não tive mais desassossego, não tive mais sossego. Ou seja, tive um desassossego, mas um desassossego que me frutificava ao mesmo tempo. E tive depois os convites, na altura que ainda havia em Coimbra, havia a rádio, como é que se chamava? A RDP Centro, com a Lucinda Guia e o Pino Simões. Havia um programa que, salvo erro, se chamava o Pijama à Riscas, no sábado de manhã, em que eu passei a colaborar no cachê. Era ao sábado e domingo, tinha sempre o almoço e o jantar na casa de um ou do outro, porque a cantina não funcionava aos sábados e aos domingos, no meu tempo, depois passou a funcionar, e então eu tinha um cachê extraordinário e uma alegria extraordinária participativa. E depois em Coimbra foi tudo também uma ligação que eu tive às edições Fenda, com o Vasco Santos, né, que hoje está vivíssimo em Lisboa, e se me manterá, que tem as edições VS, Vasco Santos, VS. E é aí também que eu conheço o Joaquim Namorado, né, nessas tertúlias, o Rolando Carvalho, embora tivesse sido meu professor, também nós tínhamos já por ele uma determinada referência. O professor Rolando Carvalho, que também tem um livro editado, foi editado pela Fora do Texto e na altura já penso eu, por uma anterior que se chamava A Centelha, que tinha alguma coisa já que era uma edição antes do 25 de Abril, no tempo da ditadura, e para mim todo esse conhecimento dessa gente foi magnífico. Conheci, embora tivesse algumas conversas que eu recordo de uma das conversas que tive com o José Afonso, num dos recitais que houve para mim, que é o primeiro grande teatro da minha vida, que é o Teatro Académico de Gil Vicente, em que está o Pilar Serra, muito alto, quase 2 metros, está o José Afonso, estou eu, e em que eu vou dizer que só o erro disse lá a Balada do Coimbra do Resto, que é um poema lindíssimo, e depois depois fomos ver uns finos para o Café Moçambique, e fiquei um pouco surpreendido com algumas questões que ele colocou, porque eu sempre fui, digamos, o indivíduo de uma liberdade, sempre usei da minha liberdade autêntica, a minha liberdade imparcial, e sempre tomei um ritmo de vida ideológico que estivesse centrado na liberdade e não em qualquer ideologia totalitária, ou quer que fosse, de outro género, não é? Que na cultura ainda era um tempo aceso, embora eu chegasse a Coimbra anos depois, eu já cheguei a Coimbra em 1978, mas foram anos a fio. Também esteve ligado ao CITAC, esteve ligado também a gente do TEU, que admirava enormemente um trabalho do GFAC, de recolha etnográfica, fantástico. Depois foram não só esses ainda fiz recitais também para lá do Teatro Académico de Gil Vicente, no magnífico Teatro Avenida, que era um teatro lindíssimo. Depois, quando chego a Braga, o Teatro Circo de Braga, que é um monumento, é monumental, não é? Me fez lembrar esse teatro, que foi demolido, em que nós correram-nos lágrimas nos olhos quando isso foi dar lugar a um shopping. E mais tarde também na aula magna da reitoria da Universidade de Lisboa, um recital magnífico, e também no Teatro São Luís também se fez um recital mesmo, com toda uma maravilha, aquele público que depois se levantava em onda, e que a gente ficava um pouco espantado, porque as luzes de palco não nos deixavam ver o público, mas quando se abria uma luz de sala, e lá víamos aquele público que se levantava em onda. Isso para mim sempre me cria um espanto. O espanto interrogativo, de nunca saber porquê. Não é? É o indivíduo, quando diz, e o que diz, é de uma entrega absoluta, de uma estilização. É como se estivesse a interpretar uma partitura musical em que tivesse comigo todos aqueles instrumentos, várias personagens. Nós temos que comunicar os cheiros, temos que comunicar a luz ou as sombras, temos que fazer comunicar da palavra que estamos a ler o paladar, os cheiros. Né? E tudo isso eu guardo, tudo isso há em minha tal expressão. Eu não consigo ler um texto literário de uma forma
de uma forma como quem lê um jornal, como é óbvio, que é a linguagem denotativa, com todo o respeito, a ragem informativa, e bem, o texto poético, o texto literário, o texto de romance ou de novela, ou de conto, ou de uma outra peça de arte, eu não consigo, eu tenho que o interpretar, porque senão não consigo falar dele, porque senão parece, não consigo, tem que haver ali alguma coisa que entra por dentro do texto, que o interpreta. E há vários atores, até não sou ator, considero que é isso. Da Póvoa de Varzim. Quando eu regresso do fim do curso da Póvoa de Varzim, que senti, de facto, houve dentro de mim uma determinada trepidação em relação à profissão, ao exercício da profissão e àquilo de fundamental que estava no meu corpo, que era, no fundo, a arte e o gosto da escrita, da leitura e da interpretação. E há uma altura em que eu começo a dizer, embora já comece a dizer poesia, também no velho Teatro Garrett, antes deste novo teatro, desta recuperação maravilhosa que fizeram do teatro, eu também começo a dizer poesia e integrar atividades de diversas associações na Póvoa, e quando um dia digo aquele magnífico poema, que já dizia, e que eu disse até já o tinha dito no Real Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro, nas comemorações do Dia de Portugal, isso pelos anos 90, e também do Recife, o Real Gabinete de Leitura do Recife, e eu digo o poema aos pescadores, o poema conhecido pela linha das lanchas, que é a Lusitânia do Bairro Latino 2, que é do livro do Sol, do António Nobre, em que eu sinto-me entrar naquele mar, sinto-me estar com aquela gente, e também ver um poeta que, não tendo nascido na Póvoa, tinha uma matriz, a matriz dos poveiros, que está no livro, está lacrada em vários poemas da obra do Sol. E foi das primeiras obras também que me fascinaram, não é? Que me fascinaram. Aliás, a primeira obra que até me fascinou foi a Seleta Literária que havia no tempo do liceu, não é? Em que eu digo, há uma coisa também que me acontecia, que era isto. Havia uma altura em que eu lia os textos, pequenos poemas, e aquilo colava, mas eu não me preocupava nada. Agora é que eu vejo como há os indivíduos de ouvido absoluto, e eu chupava em absoluto o poema, sem estar com a preocupação de decorar. Achava-o tão bonito que de repente eu estava-me colado na cabeça. Recordo o céu pescador da Barca Bela, onde vais pescar com ela, que é tão belo ao pescador, uma coisa que me encantou, para lá da literação, aquilo que é a alegoria, aquele encadeamento sucessivo de metáforas que está neste magnífico texto. E da Póvoa passei, portanto, também passei a portanto, digamos, as pessoas, a gente vai ganhando como uma árvore, como uma sementinha, ou como um filho numa semente, que nasce e depois vai crescendo. O menino nasce no ventre da mãe, da sementinha do pai, mas depois vai crescendo, sendo atrevido, não é? O atrevido no bom sentido, entre aspas, daquele que diz poesia, e as pessoas foram gostando e digamos, passou a determinada altura a ser referência, e penso que é nessa referência que está também esse reconhecimento, que no fundo é um reconhecimento que eu partilho com todos os poveiros, com todos os meus parentes, como é óbvio, familiares e queridos amigos, com vocês, que sempre me acompanharam, porque fui imprensa local, e com todos aqueles que foram meus amigos na minha vida, que nós somos um coletivo. E se existe vozes na minha poesia, existe a voz de todos. Existe esse coletivo. Claro que isto é sempre muito difícil, nós, hoje em dia, trazermos um grande poema para a Póvoa, depois do poema que é a Ladinha das Lanchas, do António Nobre. O José Carlos Vasconcelos tem lindíssimos poemas à Póvoa. A Luísa da Costa tem obras notabilíssimas da Póvoa. E, portanto, eu considero-me que, relativamente a influência do mar, é mais no que diz. Embora haja um dos versos, um dos livros que eu referencio como primeiro livro, que é a Poesia Solar, em que tenho de facto, tenho a maresia, tenho a força, digamos, marítima, não é? Que é um pequeno texto em que eu digo que como esquecer-te nas manhãs que tenho o teu sorriso e o som do mar chega na boca do poço.
Há nesse livro e noutros livros, há fascinações, de facto, deste mar que nos persegue. Eu sou um diálogo do mar e da terra. Eu sou um diálogo do telúrico e desta maresia, deste salgado. E eu às vezes até costumo dizer que não sou pescador, porque não sou do mar, sou mais do areal. Um areal contemplativo, mas num areal que lendo obras de grandes autores, como nós sabemos, basta ler a Epopeia dos Humildes, a Epopeia dos Humildes, para termos digamos, todo um sentir daquilo das gentes marítimas. Não é? Pois, nós nunca podemos sair do forninho, do óvulo terreno em que crescemos fisicamente, uns mais, outros menos, e crescemos, digamos, vamos fabricando a nossa cabeça por ali. Foram aqueles primeiros silêncios iniciais. Eu costumo dizer que eu sou um apaixonado por silêncio. Apaixonado, mas também gosto de vezes não há silêncio quando estamos entre os amigos. Tem que haver outra coisa, tem que haver barulho. Barulho no bom sentido, não é? Mas o Argivai foi, de facto, uma força que muito forte na minha vida, e também muito forte na questão da arte poética, da criação. Eu recordo-me que quando eu venho de Coimbra, vou a Vila do Conde, que a mulher estava em Vila do Conde, mas depois volto para Argivai. E recordo-me que quando chego a Argivai, senti uma inquietação interior. E sei que saiu um texto muito bonito, que é quase como um texto de um salmo, em que eu chego a casa, com a mulher e com um menino, com o Raul da Costa, pianista hoje, com 3 meses fevereiro, março, abril, maio, junho, por aí, 3 ou 4 meses. Chego a Argivai e claro, começa a ver estas sementinhas, este fermento antigo, começa-me a sobrevoar a cabeça e os cabelos a dar a roda, como eu costumo às vezes dizer. E então é nessa altura que me sai um poema, que eu sei de cor, que é este: para Argivai vou, eu sou de lá, com casca e carvalho me confundo, e com mosto e com lama ungi a minha alma, que é deste mundo. Regresso ao tempo em que fui marcado pela subtileza do silêncio. Regresso ao tempo em que as chaminés da minha aldeia deitavam fumo ao entardecer. Regresso ao tempo e pasmo neste silêncio, agora a sós, com o filho do homem e da mulher. Portanto, é este o locus que nos influencia e que sempre nos mantém pela vida, como também há um outro, deixa-me apanhar aqui isto, como também há um outro poema, que é de um dos livros, que é o do Domingo no Corpo, em que no fundo, eu também estou a falar, quando eu digo é comovente a minha poesia, estou a falar de todos os poetas, todos os criadores, até todos os bailarinos, todos os dançarinos, ligados às várias artes, da música, da escultura, da pintura. Quando eu digo é comovente a tua poesia, pode ser comovente outra qualquer arte, não é? Se me permite, é isto, a minha ligação também a esse forno, dessa casa, desse locus de Argivai, onde habitei com os meus queridos amigos argivaenses. Eu digo isto: é comovente a tua poesia, chego a ter pena de ti e às vezes medo. Ardes-me na mão como uma brasa ao rubro, eu sinto, apetece-me levá-la à boca, queimar-me. Adorava que me visitasses mais vezes. Tens um quarto cá em casa, vou sair, agasalho e pão fresco, coberto com um pano na maceira de pinho. Aguardarei todos os dias, enquanto pastarei vacas até que venhas, e ordenharei ubres brancos, de leite branco e espumoso, meu poeta. Não te esqueças, às vezes tenho fome, muita fome, e o jejum mata-me. É esta influência que mergulha em nós e que faz todo este levedar. Porque nós não escrevemos do zero,
Aparece-nos de facto uma primeira iluminação, que terá para ser essa tal primeira iluminação de que falam todos os poetas, mas depois ele tem que se deixar entregar essa luz e como que se deixa fulminar por ela e uma certa alteridade, a passagem ao outro, porque nós nem sempre estamos poetas. Agora, quando estou numa máquina a pagar num supermercado, a pagar aquilo que compro, não posso ter que responder como poesia, tenho que responder com outro texto, né? O texto do cartão e do dinheiro e da conversa óbvia. E às vezes a gente está, às vezes o poeta, como muitas vezes ele dizer, é o estando. Estando, às vezes estamos. E é nesse cordelinho que nós andamos. Na alma vai sempre um fogo, às vezes eu procuro que nesse principiar seja uma coisa natural, mas a minha preocupação de facto é essa, é ter logo a agenda à mão, deixa-me ver, espero que não tenha nada marcado para esse dia. Mas tudo vai se concretizando, porque também as marcações são com alguma antecedência. E foi sempre em relação à POV, é sempre uma entrega que é prioritária e que é mais a entrega minha, do mesmo modo a entrega em que eu estou nas correntes descritas. Eu sei que comecei nas correntes descritas pelo dizedor de poesia, né? Pelo espanto. Também eu fiz vários recitais e tenho obras editadas com o maestro, com o António Vitorino de Almeida, até a homenagem ao José Reis. O Reis também faz parte da POV de Varzim. Quando ele fala do Diana Bar e ao o tal livro da música ligeira, como disse o nosso saudoso professor, o Marques, referiu que esse escrito foi precisamente no Diana Bar e que teve logo o apoio imediato do vereador do Polo da Cultura, na altura a iniciar a sua livre política, que era o Luís Diamantino. Tudo isto se proporcionou a um contributo. E depois eu também participei nos Braços da Lancha, com um poema do António Nobre, com a Ladinha das Lanchas, com o Zé Peixoto também, que está ligado ao marear dessa querida lancha, juntamente com o Mestre Agonia. E para mim tudo isso se tornou um fascínio. E voltando à questão da ligação às correntes, eu comecei por aí. E recordo-me de ver cheguei um dia a levar para esse poema, para o palco do auditório municipal, cheguei a levar as velhas pescadeiras, as pescadeiras da Roda, do leilão da Roda, que era o leilão do país, 27, 34, 34, 35, 27, 28, toda aquela coisa. E levei-as com peixe autêntico para cima do palco. E aquilo criou nos escritores que estavam lá presentes, sei que criou-lhes uma efervescência, uma força enorme, né? como receptores desse mesmo recital, incluindo um que havia o Mário Delgado Aparim, que era um querido escritor do Uruguai, em que ele está à minha beira, quando eu estou a dizer, sentado, e ele diz como um menino, mais, queria mais. E depois foi mais tarde surpreendido por ele me levar a um personagem de um conto, que é o Canto da Corvina Negra, que depois, na altura, o Manuel Alberto Valente, que está nas edições Asa, publicou esse conto, juntamente chamou-lhe Contos do Mar, em que está também o nosso querido e saudoso Luís Sepúlveda. Resolveu editar, digamos, uma série de contos do mar, em que eu lá estava também como personagem, nesse conto do Mário Delgado Aparelho. Depois veio toda uma ligação sempre às associações, no sentido até dos bairros, da contribuição que me procuravam para dizer poesia. E estava eu também em algumas missões oficiais da Polo do Brasil, recordo perfeitamente dos recitais que eram feitos no Salão Nobre, quando havia figuras de destaque nacional que lá apareciam, incluindo com a colaboração em conjunto com a Capela Marte. É por isso que eu digo, eu não sou só eu. A medalha não é só minha. A medalha é de todos aqueles que estão comigo, dos poetas que estão comigo, dos poetas também que eu digo, mas fundamentalmente da pobre, desta nossa amizade com amor, sentido interior, não é formal.
não, é substancial, tem goma, não há nada de arisco, e fizemos um trabalho magnífico com a Capela Marta, notável, com o maestro, que é o nosso maestro, que é o Pereira, o Tiago Pereira, exatamente, Tiago, isso, fez um trabalho magnífico, com um arranjo musical muito bonito, que este poema da Ladinha das Lanchas, que penso que irá ser dito também na altura desta homenagem, que vai ser atribuída ao falar sem a mim e ao meu querido amigo, que eu já dentro de outro âmbito participativo, que é o Dr. Álvaro Moreira, que não posso deixar aqui de saudá-lo, querido Álvaro, um abraço enorme para si e os desejos de longa vida e todo o mérito também nesta atribuição. Bem, a palavra embaixador pode ser um mensageiro. E então eu no fundo, quando vou dizer poemas, refiro-me de onde sou. Digo de onde sou, de onde venho, que vou dizer o que espantou o poeta preparando as pessoas para verem, não é? Preparando as pessoas para saberem que sei lá, a linha das lanchas, as lanchas têm o nome de santos, como ainda hoje tinha as treineiras, mas naquela altura não havia treineiras, não é? A motor, havia remos e a vela, não é? Eu procuro explicar tudo, e o ano que se remonta, antes de 1900 foi a data do falecimento do António Nobre, conhecido com o falecimento também do notável dos nossos Jerónimos na literatura também, que é o nosso querido José Maria Essa de Queiroz. Mas voltando àquela questão do embaixador, sinto-me com responsabilidade, com muita responsabilidade. Será que recitais que eu fazia a convite e que acompanhei também no município, na Casa dos Poveiros do Rio, na Casa dos Poveiros sim, estive na Casa dos Poveiros também do Rio, e estive na Casa dos Poveiros de Toronto, no Canadá, exatamente, várias vezes, e as pessoas ficavam de facto, era um encanto. O que é que eu proporcionava? Eu tento proporcionar a alegria e o fascínio. Alguns eu via lágrimas nos olhos, como também tem acontecido, e ali gera-se, digamos, porquê? Porque eu estou a falar, eu estou a dizer um poema, ou estou a dizer os poemas que estou a dizer, os poemas que têm encontro com receptores, com as pessoas, com os poveiros que estão fora, e esses, quando estão fora, têm alguma coisa de citoplasma, não é? de um envolvimento, não é? No globo, naquilo que estão a ouvir, que se manifesta depois nessa relação. Por isso posso como mensageiro da poesia, vocacionada com a Póvoa de Varzim, no mundo e em Portugal, nos vários recitais que faço. Sei que agora, por exemplo, vou a Coimbra, também é um encontro que vai haver de quinta a segunda-feira, também relacionado com a música e com a poesia, em que eu vou levar ao óbvio que tenho aqueles os poemas de uma que eu considero de minha identificação, em que eu posso revelar de onde venho e para onde vou, eventualmente, para onde vou, no bom sentido. O bom é sempre na busca do acontecer, do acontece, não é? E levo sempre comigo a Póvoa de Varzim e as gentes que me habitam do mar à terra e que me fizeram ser homem, e para amá-los também. Muito bem, isso muito agradeço. E acho que cresci com toda essa gente. Eu acho que a cultura na Póvoa está num pico muito bonito, eu ia dizer o pico elevadíssimo, mas está num pico elevado. Maiormente nós sabemos que para lá daquilo que eu falei, da entrega das associações, dos bairros, desde a dança, as escolas de dança que temos, do Gimnoarte e outros que se entregam, digamos, a manifestação do estético no corpóreo, né, que eu adoro muito. Temos as notáveis correntes de escritas, como já falei, da Póvoa de Varzim, que já vai numa temporada enorme e sempre com novidade, apesar dos tempos controversos e conturbados que foram a pandemia, que não desapareceu na totalidade, mas esperemos que isso seja
seja um dia do passado e nunca se reflita no presente. Como também há um enorme festival na Póvoa de Varzim. A Póvoa de Varzim criou uma escola de música, onde saem notáveis músicos, e continuam a sair notáveis músicos, que é a Escola de Música da Póvoa de Varzim, de onde nasceu, de onde saiu também o meu querido filho, o Raul da Costa. Toda a aprendizagem foi neste chão, e por isso aquela casa, eu quando entro naquela casa o corpo mexe, a imagem dele vem, a imagem do Dr. Luís Diamantino aparece na atribuição dos prémios, à altura ao rapaz que já prometia, e pronto, e depois em dia se tornou um pianista notável, que o vamos ter acho que é em setembro, novamente com a orquestra da Gulbenkian, com o coro da Gulbenkian, no grande auditório da Gulbenkian, e tudo isso é uma ligação, e também vai transmitindo a Póvoa, ou seja, eu também já tenho uma transmissão, a mim transmitiram, eu procuro transmitir, e digamos que todas estas correntes na escrita e as correntes na música se propagam, como há outros notáveis músicos de vários instrumentos, desde cordas a sopros, que se notabilizaram e que vêm desta querida escola. Esta escola e de outras escolas no país que eram notáveis músicos. A Póvoa espero do Aurelino Costa que ainda viva muitos anos, e com saúde, com genica, e que não se envaidece por nada, pelo que fez, que se orgulhe, mas que saiba que tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é ter muito mais a fazer. Espero merecer-vos, e é com grato amor e com grato abraço que recebo o reconhecimento da medalha de prata da Póvoa de Varzim. Dos poveiros, obrigado.